Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa jornada incrível, a do desenvolvimento de uma planta desde a sua origem lá no embrião até a estrutura complexa que a gente conhece. A ideia aqui é montar um guia completo, peça por peça, da arquitetura vegetal. Perfeito para quem precisa daquele entendimento bem organizado e profundo sobre o assunto. E a pergunta que guia a nossa conversa é fascinante, né? Como é que uma coisa tão pequena, uma semente, consegue dar origem a um organismo tão elaborado como uma árvore? É exatamente essa construção que a gente vai desvendar agora, célula por célula, tecido por tecido. Bom, para a gente entender como essa construção acontece, vamos seguir um caminho bem lógico. Primeiro, a gente vai na origem de tudo, os meristemas. Depois, vamos explorar cada um dos sistemas que eles formam, o dérmico, o fundamental e o vascular, até a gente ter o quadro completo da arquitetura da planta. Tudo começa aqui. Todo o crescimento, toda a formação de cada pedacinho da planta tem sua origem nessas regiões super especiais, que são como as células-tronco das plantas. São os chamados meristemas. A melhor forma de pensar nos meristemas é como se fossem verdadeiras fábricas de células. É por causa deles que a planta pode crescer a vida inteira, sabe? Eles estão sempre se dividindo, produzindo células novas que, depois, vão se especializar e se transformar em raízes, caules, folhas, enfim, em tudo. Agora, olha só que interessante essa tabela. Ela resume a origem de tudo de uma forma muito clara. Vejam só, cada um dos 3 meristemos primários é o precursor direto de um dos 3 grandes sistemas de tecidos que formam o corpo da planta. É quase como um projeto. A protoderme vai formar a pele. O meristema fundamental cria o recheio. E o procâmbio, por sua vez, constrói todo o encanamento. Então, vamos em frente. Vamos começar a ver como isso se desenvolve, começando pela camada mais de fora, o sistema dérmico. Ele se origina da protoderme e funciona literalmente como a pele da planta. É a fronteira dela com o mundo exterior. E a epiderme é muito mais que um simples revestimento, viu? Aquela cutícula de cera, por exemplo, a torna impermeável, o que é fundamental para a vida fora d'água. E tem mais, através de estruturas super especializadas, como os estômatos, a planta controla ativamente a respiração e a transpiração. Já os pelos na raiz, eles são um show de engenharia, porque aumentam drasticamente a capacidade de absorção de água e nutrientes. Ok, agora a gente vai para dentro da planta, para o sistema fundamental. Pense nele como o tecido que preenche os espaços entre a pele e o sistema vascular. É aqui que acontece a maior parte do trabalho metabólico e onde a planta ganha sustentação. E aqui dentro, a gente tem uma clara divisão de trabalho. O parênquima é o faz-tudo do sistema. Ele faz fotossíntese, guarda nutrientes e pode até se transformar para curar feridas. Já o colênquima e o esclerênquima são os especialistas em sustentação, mas cada um com uma estratégia bem diferente. Esse comparativo aqui é importantíssimo. O colênquima, com suas células vivas e paredes flexíveis, é o que permite que um caule jovem se dobre com o vento sem quebrar. Já o esclerênquima é o oposto. Suas células são mortas e têm paredes super reforçadas com lignina. É ele que dá rigidez da madeira e aquela textura meio arenosa que a gente sente em algumas frutas, como na pera. Bom, chegamos ao que seria o sistema circulatório da planta. O sistema vascular é essa rede de transporte super eficiente que leva água, minerais e açúcares para todo o organismo, conectando as raízes lá embaixo até as folhas mais altas. Xilema e floema trabalham juntos, mas são quase opostos em suas características. O xilema é um conjunto de tubos mortos e reforçados, que só fazem uma coisa: levar a seiva bruta, ou seja, água e minerais, das raízes para cima. Já o floema é um tecido vivo, que distribui a seiva elaborada, rica em açúcares da fotossíntese, para todas as partes da planta que precisam de energia. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente como eles se organizam na prática. Nessa micrografia dá para ver direitinho o xilema e o floema agrupados nos chamados feixes vasculares. Essa organização otimiza tanto o transporte quanto o suporte estrutural dentro do caule. Ótimo! Agora que a gente já viu todas as peças, vamos juntar tudo. Vamos entender como esses 3 sistemas de tecidos se integram para construir a planta inteira, através de 2 tipos principais de crescimento. Então, o ponto central aqui é que a planta tem 2 estratégias para crescer. O crescimento primário, que acontece lá nas pontas do caule e da raiz, é o que faz a planta ficar mais alta, mais longa. Já o crescimento secundário, que parte de meristemas laterais, é o que faz a planta engrossar, ganhar diâmetro, adicionando madeira e casca.
E este diagrama detalha com perfeição o motor do crescimento em espessura. O câmbio é essa fina camada de células que não para de se dividir. Ele produz xilema secundário, que é a madeira, para o lado de dentro, e floema secundário, que vai formar parte da casca, para o lado de fora. É assim que o diâmetro do tronco aumenta ano após ano. E pronto, aqui está o resumo de todo o processo. Essa é a espinha dorsal de qualquer boa explicação sobre o tema. É uma hierarquia de desenvolvimento muito clara. Os meristemas dão origem aos meristemas primários, estes produzem os sistemas de tecidos e os sistemas, por fim, se organizam para formar os órgãos que a gente vê. É uma cascata de diferenciação perfeitamente orquestrada. Essa frase captura a essência da anatomia vegetal. Nada é aleatório. É um sistema contínuo altamente integrado, onde cada tecido depende do outro para que a planta funcione como um todo coeso e, claro, muito resiliente. E a gente encerra com essa reflexão. A estrutura que acabamos de analisar não é só um conjunto de fatos biológicos. É a chave do sucesso evolutivo das plantas. A maneira como esses tecidos se originam, se especializam e se integram é o que permitiu que elas prosperassem em terra firme por milhões de anos. Obrigado pela atenção.